Parashá Beshalach. Eu vou ler primeiro. Ô Neco, pega para mim aqui. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Microfone. Eu vou ler primeiro Obrigado. O resumo da Parashá, que tem no site beitchabad.org.br. Parashá Beshalach, resumida, é assim: o povo judeu é libertado do Egito e Deus os conduz pelo deserto, não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, mas pelo caminho mais longo, para que não tivessem que lutar contra inimigos imediatamente, e desta forma desejarem retornar ao Egito, arrependidos e amedrontados de terem que enfrentar a imprevisível jornada. Deus os protegia através de nuvens durante o dia, andavam à sua frente, e uma coluna de fogo para iluminar o caminho à noite. O faraó arrepende-se de ter enviado o povo judeu em liberdade e segue à frente de seu exército a fim de persegui-los e aniquilá-los. O povo reclama a Moshe porque ele os tirou do Egito para perecerem agora no deserto. Então essa é a reclamação do povo, né? Por que você nos tirou do Egito? Para morrer no deserto? Moshe fala que nada devem temer. Deus comanda Moshe que levante a vara e fenda o mar. Ocorre um milagre e as águas do Yam Suf, o mar vermelho, abrem caminho seco no meio do mar, formando paredes imensas em ambos lados, totalizando 12 caminhos por onde passam as 12 tribos. E as águas se fecharam, castigando e trazendo a morte sobre os egípcios. O povo judeu faz a travessia do Mar Vermelho cantando, enaltecendo sua grandeza. O Shabat da porção da Torá de Beshalach é conhecido também como Shabat Shirah. E Miriam apanha um pandeiro e as mulheres saem cantando atrás dela e dançando. Após a travessia, o povo judeu não encontra água por 3 dias, apenas águas amargas em Mará. Deus realiza novamente o milagre, transformando as águas amargas em potável. O povo continua reclamando, desta vez é por fome. Deus então envia alimento dos céus, o maná, na exata porção para cada um, sem sobras e sem poder ser guardado ou armazenado, pois apodrecia. Apenas Erev Shabbat, o maná caía em porções duplas, e estes deveriam ser guardados para o dia seguinte, pois era Shabbat. Moshe reserva o man em um frasco a mando de Deus, para ser descoberto por gerações futuras como testemunho da grandeza do Criador. Após recomeçar em nova jornada, há falta de água, mas Moshe bate na rocha e todos podem beber da fonte que jorra dela. A Parashá termina com a luta entre Amaleque e Yehoshua, com a vitória de Yehoshua e a promessa de Deus de que a memória de Amaleque será extinta. Agora vamos ver na porção aí o começo. Página 193, Torá capa azul, porção semanal Beshalach. E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto, ao Mar Vermelho e Yam Suf. E
armados, subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José, porque ele tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui convosco. Até aqui tá bom. Veja que a história vai sendo entrelaçada, e quando coloca José aqui logo nessa primeira porção da saída, enfatiza duas coisas: o cumprimento daquela palavra de que Deus tinha declarado a ele José, tá? Quando ele se torna o governador, e ele então reencontra os irmãos, depois o pai, e ele então traz aquela palavra que um dia Deus os tiraria dali, e faz com que eles jurem que não deixariam os seus ossos no Egito. Por outro lado, o povo do Egito, naquela época, tiveram grande apreço também por José, porque foi justamente através da sabedoria de Deus o Egito foi guardado, tá? Além de o Egito ter sido guardado, o mundo todo da época também foi guardado, porque tendo comida e tendo fome em todos os lugares, na verdade a fome veio para todos os lugares, e o Egito só teve o que comer porque teve um homem sábio ali que seguiu os preceitos do Eterno, tá? Então, guardadas as proporções, você pode entender assim: tudo aquilo que vem à terra mediante um decreto divino, Deus sempre traz a cura, tá? Seja a cura de enfermidade, seja provimento, né, a parnassá, seja uma estratégia de guerra, qualquer coisa, tá? Então é dito pelos sábios que antes de Deus enviar qualquer coisa à terra, ele manda primeiro o segredo para se livrar daquilo ali, tá? Então não é assim que ele manda na frente o segredo e vai estar disponível aí sobre qualquer lugar. Não, as pessoas terão de buscar este conhecimento, tá? Então, nesse sentido, quando o Egito acaba sendo liberto desta grande fome, foi liberto por quê? Porque Deus deu um sonho àquele faraó, teve que buscar o conhecimento e foi chegar em quem? Em José. Por que tinha de chegar em José? Porque lá atrás, anos lá atrás, Deus tinha profetizado para Abraão que a descendência dele ficaria cativa num país estrangeiro. E quando José é vendido naquela época, ele vai parar justamente no Egito, mas não foi aleatório. Tanto é que quando ele se apresenta aos irmãos, ele deixa claro para os irmãos que a culpa não tinha sido deles, tá? Porque eles foram veículos, foram instrumentos na mão de Deus para que aquelas coisas acontecessem, tá? Foram decretos ruins que aqueles irmãos fizeram? Sim, foram. Mas Deus estava por trás disso para poder guiar os planos? Sim, estava. Agora que José tinha esse conhecimento, tá? Já tinha ocorrido o sonho e ele já estava, portanto, como o líder, né? O segundo, que é o primeiro abaixo do próprio faraó, agora como governador do Egito. E então ele declara que este povo iria sair do Egito. Ou seja, quem era este povo? A família dele, que tinha acabado de chegar. Chega lá 69, 70 pessoas. Outro lugar fala 72 pessoas. Ou seja, 70 pessoas. Essas 70 pessoas vão se transformar num montão de gente. Entendeu? Só que o Eterno, ele tem um padrão de comportamento que a gente não entende. Ele tem paciência para jogar o jogo, porque ele está olhando coisas que estão muitos anos lá na frente. Vai se pensar, por que Deus quis que este povo, que seria chamado o povo de Deus,
primeiro fosse escravo na terra. Será que a gente já parou para pensar isso? Uma coisa é a gente pensar o comportamento daquele povo, tá? Por que Deus já tinha falado para Abraão que que a descendência dele, tá? Que ele iria ter, ele estava reclamando que ele não tinha filho. Então Deus está falando, vamos mudar o teu nome, porque você, com essa mudança de nome, a leitura do teu nome será pai, não de um filho, mas de muitos. Serão pai de nações. E aí, nesse sentido, você fica pensando, por que essa geração, que seria construída ao longo do tempo, iria parar no Egito? Ora, Deus conhece todas as coisas. Se Ele falou que seria assim, é porque Ele conhecia os caminhos daquelas pessoas e haveria necessidade daquele período difícil. Começa com um período muito bom, mas depois é um período difícil. Se você pensa que foi Deus quem fez todas essas coisas, então você está minimizando as escolhas das pessoas. Então, numa visão mais ampla, você tem que entender, Deus conhecia o andar dessas pessoas e já tinha providenciado, vamos colocar entre aspas, esse castigo, para já começar um período de purificação, para que um povo seja selecionado. Por outro lado, uma vez que este povo acaba sendo formado, eles precisam sair do Egito. E aí eles precisariam de sinais, tá? Deus então permite que uma mulher da tribo de Asher ficasse viva aquele período todo, para que ela pudesse declarar a frase que José tinha declarado. E essa frase, ela foi declarada por Moisés quando ele volta a pedido de Deus, tá? Eu sempre esqueço o nome dessa mulher. Eu lembro como Sará, mas não é Sará. É mais ou menos parecido com isso. Enfim, ela então declara que de fato era Moisés. Esse é o período que, quando aquele povo, a situação deles piora ao invés de melhorar, tá? E quando piora, eles ficam com o espírito abatido. Então eles falam para Moisés que eles não queriam aquela liberdade, porque o preço seria alto demais, tá? Enfim, tudo isso é superado, vai se multiplicando as dores, depois vem aquele período das pragas, que encerrou semana passada, e agora começa esse período que eles vão sair do Egito. Lembramos a semana passada, dizendo que o faraó teve livre-arbítrio até o momento que ele encarou Deus e desrespeitou Deus, dizendo quem é o Eterno. Então, nesse momento, o Eterno entrou em campo para mostrar quem era o Eterno. As pragas, elas foram midá, gened, midá, ou seja, medida por medida. Tudo que o egípcio, aquele povo, fizeram com estes escravos hebreus, eles pagaram passo a passo, item por item, culminando na morte de todos os primogênitos. Tá certo? Bom, veja que para esse povo sair do Egito, eles precisariam ter recursos, tá? De onde vieram os recursos? Porque você vai ver lá no deserto que eles vão providenciar algumas coisas para o tabernáculo, você vai falar, onde eles arrumaram essas coisas? O Eterno tinha dado ordem para que na saída do Egito, eles pedissem ao Egito as coisas e o Egito daria, tá? Então eles saíram dali com dinheiro. Vamos falar dinheiro que todo mundo entende, tá? Por outro lado, tem um período aí muito bonito que descrito no Midrash, que quando esse povo está encurralado, você tem a montanha, você tem o exército egípcio chegando, arrependido, querendo levar de volta.
você tem do outro lado a montanha. Então, montanha, mar e o exército. E aí, diz lá o Midrash, que as crianças começam a chorar, provocando as mães. As mães começam a reclamar aos maridos, provocando aos maridos. E os maridos vão até Moisés para provocar Moisés. Tá? Provocar, aqui estou usando num sentido jurídico até. Provocar significa você ir lá e fazer com que tenha alguma resposta, uma ação. Tá? E aí Moisés, ele para com aquela, imagina, é muita gente, nós não temos noção. Essa quantidade de gente, crianças chorando, o desespero das mães, e quando vai, você pensa, poxa, é um homem só. Quando se viu, tempos passados aí, quando a esposa de Isaac ou Jacó, que ela começa a pedir para ele, ora a Deus para que eu tenha filho. A resposta que ele dá para ela é o quê? Ela falou, nossa, eu estou no lugar de Deus agora? Agora, estou lembrando isso para você ver, uma casa, uma família, uma pessoa. Agora ali é uma multidão de gente, e todos pressionando, falando, um homem. A gente fala assim, poxa, é difícil servir a Deus. É difícil estar na posição que eu estou. É difícil liderar uma igreja. Você fala, liderar 10 pessoas é difícil? Liderar 1000 pessoas é difícil? Liderar 10.000 pessoas é difícil? Liderar pessoas, congregações abertas no Brasil inteiro ou no mundo inteiro é difícil? E Moisés, então, que estava com todo aquele povo, e ele tinha toda a experiência quando termina a jornada dele? Não, ele também estava aprendendo um monte de coisa. Está sendo construída uma história, baseada numa história passada, mas agora o novo está sendo escrito. São coisas novas. Nós temos medo do novo. E aí aquele povo todo começa a fazer aquela pressão, e ele olha para a montanha, olha para o exército, olha para o mar, e agora? Ele vai pensar, eu vou orar a Deus. Tem um jogo de palavra, a Torá ela é bonita por causa disso. A interpretação não é naquela palavra que está escrito, mas às vezes é numa troca de vogal, ou numa simples mudança de letra, tá? E aí, baseado ali nesta palavra, que o significado dela é o sentido de, ao invés de orar, ela se transforma em agir. Então é a dica que a própria Torá dá. Tem momentos que você não é para você orar, é para agir. Mas você também vai reconhecer momentos que não é para agir, é para orar. Mas vai explicar isso para o povo. O povo, de uma forma geral, se ele aprende uma coisa que traz respostas rápidas para ele, em 5 minutos ele esquece o momento da oração. Ora, para que você vai buscar Deus? Sabe-se lá quando ele vai te responder, sabe-se lá o tipo de exercício que você vai ter que fazer para decodificar a resposta dele, em quanto tempo ela virá, através de quê? Se é por louvor, se é por oração, se é através de uma palavra, de uma pregação de alguém, um livro que você vai ler, como essa resposta virá? Ora, se você tem um jeito de perguntar, você vai perguntar. Por que os famosos oráculos sempre fizeram sucesso a vida inteira? Porque basta você chegar lá e perguntar. Por que a feitiçaria que você vê por aí, você vê aí propagandas no Instagram de hoje, tá lá escrito, traz o teu amor de volta em 3 dias.
Aí se você pensar, trazer o teu amor de volta em 3 dias, você está passando por cima do livre-arbítrio daquela pessoa, você está passando por cima dos sentimentos daquela pessoa, você está passando por cima dos teus sentimentos, porque a motivação aqui está errada, a pessoa não está sendo motivada pelo amor mais, parece uma vingança, eu quero aquela pessoa e pronto, vou pagar o preço que for. Você vai ver leitura de bola de cristal, você vai ver borra de café, são diversas coisas, modo, jeito de se obter uma resposta, de graça ou pagando pouco ou pagando muito. Aí as pessoas escolhem pagar o pouco ou pagar o muito, sem se preocupar o que vai acontecer com elas como consequências dessas ações no futuro, tá? E aí o que acontece depois, quem elas vão culpar? As atitudes que elas tiveram, elas não vão culpar porque elas esquecem rapidamente o que elas fizeram, elas vão culpar Deus. Deus, porque fizeste desta forma comigo? Por que um decreto tão duro assim com a minha vida? Entendeu? Por quê? Vai buscar no lugar errado. Aí, vamos voltar para cá. Então a palavra ali era: Moisés, e aí? O que vai ser feito? Então ele vai orar, buscar a Deus, e Deus então traz essa palavra para ele. Moisés, por que você vem pedir para mim? Imagina, 5 minutinhos você no lugar dele falando com Deus, e Deus fala assim: ô Neuza, por que você está me pedindo isso? Por que você veio orar a mim? Aí imagina a Neuza falando: mas Deus, espera aí, vamos começar de novo? Oi? Por que eu estou pedindo para você? Porque eu estou sendo fiel, porque eu sou tua serva, porque em momentos de dificuldade eu tenho que me recorrer a você, tu és meu Deus. E Moisés, imagina algo parecido assim, mas Deus fala para ele: olha para a situação, não tem tempo de orar agora o tempo é de agir. Pega a tua vara, põe lá na água e mande o povo viajar. Gente, que situação quando fala uma coisa dessa. E aí quando foi... vocês já ouviram falar de um livro muito lido também por alguns evangélicos, que é História dos Hebreus, de Flávio Joséfos? Ali está escrito nesse pedaço uma oração, é a oração que Moisés começa a fazer a Deus. E é uma oração até poética, é bonito de ver pela sensibilidade daquele momento, e chega um ponto, ele fala assim: Deus, eu sei que essa situação que estamos vivendo para ti é nada, eis aqui essa montanha, eis o mar, eis o exército, o Senhor pode livrar a todos nós de variadas formas, pode destruir aquele exército, nós podemos passar por cima das águas, e o Eterno também pode fazer com que todo esse teu povo se eleve acima dessas montanhas e passe por cima dela. Aí você vê essas multidões de músicas que existem, músicas até bonitas, como aquela Rompendo em Fé, que fala: se o mar não se abrir, Deus vai me fazer passar por cima das águas. Você vai entender por que essa questão de andar sobre as águas, que é explorada por pessoas, inclusive texto do Novo Testamento que fala sobre isso, né, de andar por cima das águas. Por que um milagre desse? Qual a necessidade? Só abrindo um parênteses, né, lendo aí a Bíblia hebraica com mais calma, tal, sem aquele vínculo do passado como igreja evangélica, a gente começa a perceber um monte de coisa que é atribuído a Jesus como milagre, como coisa nota 10, já estava tudo ali escrito
Então, na verdade, é bem uma coxa de retalho o Novo Testamento. É pego aquelas coisas e atribuído a uma pessoa. De repente, comecei a ver situações que Deus está falando para aquele povo, do jeitinho que está escrito ali, esses textos são todos copiados de uma história lá chamada Apocalipse. Eu falei, nossa, tá tudo uma coisa dentro da outra, só que como que a gente ficou na igreja evangélica tanto tempo e achou que o Apocalipse era uma coisa escrita como algo para o futuro? Essas coisas todas, a grande maioria ali, estava tudo profetizado por Deus nos profetas maiores. Mas enfim, vamos, como a gente está falando, são períodos. Nós nascemos num país católico e espírita. De repente, a igreja evangélica começa a crescer aqui no Brasil, e conforme o caminho de cada um de nós aí, uns vieram primeiro no espiritismo, outros vieram pelo catolicismo, outros já entraram direto na igreja evangélica. A questão é que todos nós trilhamos por um caminho até chegar neste lugar que é hoje. Só que nós chegamos aqui como uma igreja evangélica, mas hoje nós não somos mais uma igreja evangélica. Nós rompemos com o estudo evangélico e estamos 100% numa educação judaica, tá? Então daqui para frente é pensar com a cabeça judaica, senão, como diz a gíria popular aí, vai dar ruim, entendeu? E aí dá confusão. Mas vamos voltar para cá. Então, nesse sentido, quando essa oração que descreve lá o livro do Flávio Josefo, a História dos Hebreus, coloca essa formulação tão bonita, você fica arrepiado quando você lê aquela coisa toda. Ao final, que o povo não teve ação. Parece a gente, né? A gente fica sem ação, mesmo ouvindo uma palavra, Deus fala para você, faz tal coisa, de repente você fica lá, sem ação. E aí, teve esse aqui, eu acho que você vai lembrar do nome dele. É só a gente fazer aquela associação mnemônica que você descobre o nome. E eu vou perguntar, quem é o nome daquele rapaz que foi o primeiro a mergulhar nas águas? Que aí o povo mergulhou, aí as águas se abriram. As águas não se abriram para eles entrarem. Teve que entrar primeiro para a água abrir. Isso faz toda a diferença. Você tem que iniciar sabendo que aquilo é verdade. Quem era esse rapaz? Vocês lembram o nome? Nachshon. É só você lembrar, no chão, a água está ali no chão, vamos mergulhar ali, vai começar por ele, no chão, Nachshon, pronto, você nunca mais esquece o nome dele. Bastou ele tomar essa atitude, outros já vieram atrás, fizeram, pronto, aí Deus dá sequência. E aqui começa, eu falei tudo isso para chegar num ponto que eu queria comentar, e num ponto que eu vi hoje de manhã, que eu também não tinha parado para pensar nisso. Então essas duas coisinhas. Então diz respeito àquela palavra, acho que eu vou ter que fazer uma colinha aqui. Espera aí, vamos ver uma coisa que eu vou abrir. Vamos ver. Lembra quando eu falava de duas palavras relacionadas com fé? Fé. E eu sempre esqueço a palavra. Não era para esquecer, mas tem coisas que às vezes é difícil para a gente guardar. Ora, Parashá Beshalach começa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra.
Eu devia ter marcado. Eu sempre cometo essa gafe, né? Sempre falo para vocês. Vou insistir aqui mais um pouquinho. Cadê? Eu lembro que eu pintei de amarelo. Deixa eu procurar o amarelo. Às vezes a gente faz as coisas no computador e sai e não salva. Quem já cometeu um... Eu tô achando que eu fiz isso. Porque não é possível. Cadê o amarelo? Quem não fez isso? Bom, aqui é colocada a palavra fé e confiança. Lembrando que aqui está em espanhol, tá? Aqui, já passou. E eu fiz isso mesmo. Eu gravei com amarelo aqui, mas eu não salvei. Aí não adianta nada, né? Eu teria que ler desde o começo para poder pegar esse sentido. Mas eu já tinha falado disso tempos passados aí pra gente. É justamente essa questão da confiança. Vamos pegar essa questão de Moisés ali. Quando Moisés está ouvindo, ele tem fé quando ele começa a orar a Deus? Tem fé. Aí Deus fala, mas eu não quero que você ore, agora não tem tempo, agora você tem que agir. Para você agir, você precisa ter fé ou precisa ter confiança? Você tem que ter esta confiança de que vai acontecer. Então, quando a pessoa, muito se gaba dizendo, fulano, eu tenho muita fé. Nesse sentido, fé é irrelevante. Você vai ter fé com alguma coisa que você vai fazer, você necessariamente precisa acreditar. Agora, quando você tem uma atitude, você já sabe que aquilo é verdade, você já conhece. Alguma coisa que você já provou. Imagina se cada vez que você fosse comprar uma banana, você chegasse para o vendedor lá de hortaliça, ali, hortifruto, você fala, escuta, e essa peça bonita aqui, o que é isso? Ele vai falar, é banana. Será que isso é gostoso? O gosto é bom? Aí imagine, vou te dar isso aqui é muito bom. Abre, descasca, come. Você fala, poxa, que gosto gostoso isso. Mas imagina, na próxima semana você vai comprar banana de novo, você olha e vai perguntar e vai querer experimentar de novo. Você já aprendeu o gosto, você já sentiu, aquilo já entrou para dentro de você, já tem que estar na memória aqui guardada, já tá provado, você sabe o que é. Então você precisa ter fé para comprar uma banana? Você precisa ter fé quando você está vendo alguma coisa, aquilo que está na tua frente, você não precisa de fé. Mas você tem que manter o quê? A tua confiança em Deus. Tem que estar associado. Por isso que em determinados textos judaicos você vai encontrar a palavra assim, porque os judeus não vivem por fé. Tá? Porque fé é algo que você precisa acreditar. Você precisa se forçar que aquilo vai acontecer. Agora, confiança é diferente. Você já sabe que aconteceu. Você sabe que você tem aquilo. A experiência, ela já é sua. Já está ali. Dá para entender? É isso que faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. É aqui que você vai percebendo pessoas que andam com Deus há 30 anos e elas ainda falam que elas têm fé em Deus. A gente tem que ter passado da fé para ter essa confiança. Já é provado. Tem que ser uma pessoa experimentada. Nesse sentido, o conhecimento cristão, ele rouba
ou roubou isso da gente, porque usa-se muito fé. E fé é uma coisa que a pessoa sempre coloca como algo que está na frente, algo que ela não tem, algo que ela não possui. E sempre você vai estar numa situação como que nova. Agora, quando você está experimentado com Deus, a situação proposta ela pode ser nova, mas o jeito da solução é velho, porque de alguma forma você já provou aquilo com Deus. Então você consegue ter o quê? Descanso. E na interpretação que dois rabinos dão, aqueles dois da TV Meir, muito famosos, o rabino Rony, eu não lembro o nome do outro, fiquei tanto tempo sem ver os dois, hoje por acaso eu achei ali, e fui dar uma clicada, aí ele traz uma coisa interessante, falei, puxa, eu nunca pensei nisso. Aí ele fala assim, que os sábios vão mostrando ali a montanha, o mar e o exército, né? E é visto como descanso, como o Shabat, que você está diante do Shabat, e o Shabat é descanso. Mas uma coisa que ele propõe ali, que eu nunca tinha pensado, eu quero compartilhar com vocês, é a questão de que, qual era a situação desse povo chamado povo de Deus? Eles eram escravos. Todo mundo sabe que eles eram escravos, certo? Se eles eram escravos, olha a pergunta que esse rabino coloca. O que é que o escravo aprende a não se preocupar? Porque ele vai ter da parte de seu senhor comida, providência. Falei, opa, peraí. O escravo, aquele tempo todo, olha, se ele é a mão de obra gratuita, tá? Mas para ele viver e trabalhar, ele precisa ter a comida no prato. Então ele não precisava sair lá fora e pensar, o que eu vou comer para a semana que vem? Onde eu vou ganhar dinheiro para comprar a minha comida para a minha família? Isso, aquele senhor dele já providenciava e dava comida. Entendeu? Agora esse povo, eles saíram debaixo desta sentença de seus senhores, e agora eles vão pensar, e agora, o que eu vou comer? Aí aquela farinha acaba, as crianças começam a chorar que estão com fome, marido, olha, você não está vendo que teu filho está fazendo aquilo? Ele quer comida, acabou a comida. E os homens vão lá, desesperado, Moisés, o que você fez com a gente? Você trouxe a gente, tirou a gente de lá, aí esse lugar do Egito, nesse sentido, já passa a ser uma coisa boa, né? Ó, lá nós tínhamos comida. Eles não pensam que estavam a ponto de morrer de tanto trabalhar algo escravo. Não, lá nós tínhamos comida. O nosso filho, uma hora dessa, não estaria chorando, porque tinha comida. Você trouxe a gente aqui para morrer aqui? Ora, não tinha covas, cemitério, lá onde a gente estava no Egito? Precisava trazer a gente para cá, para a gente ser morto aqui? Imagina um homem ouvindo essas coisas todas, a dor na cabeça que dá. Eu falei, nossa, e agora? Você sabe quando você começa a ficar nervoso assim? Como que você vai falar com Deus? Como que você vai ouvir? A não ser que Deus venha literalmente como que materializado, aquela audição de sua voz materializada, e vem e fala, você tem que fazer tal coisa. E aí quando você pensa que Moisés conversava assim com Deus, aí você coloca uma separação tão grande entre você e Moisés, que parece coisa de ficção. Agora, se Deus fala assim com um homem, ele não pode falar assim com um segundo homem, com um terceiro, com um quarto, com um quinto, com um sexto, ou com todas as pessoas? Quando falaram para Moisés, olha lá, tem 2 pessoas, dentre lá os 70 que era para ser escolhido, tem 2 lá que ficaram de fora, mas eles estão profetizando.
Vamos dar um chega para lá neles, ou quem sabe matar aqueles dois para servir de grande exemplo às pessoas. O que Moisés fala? Ei, peraí. Deixa eles profetizarem, porque para mim seria bom que todos profetizassem. Você acha que uma palavra dessa não está no Novo Testamento? Um negócio tão importante como esse não iria aparecer lá na história do Novo Testamento? Vou relembrar vocês uma história. Caminho de Samaria, tinha que passar por ali, era um lugar perigoso, os discípulos vão passar, e aí pegam lá dois, o chamado discípulo do amor, hein? Fala assim: ô mestre, vamos orar a Deus, pedir para que caia fogo do céu e destrua todos eles? Lá foi, vamos, não é bom, Moisés, que aqueles dois lá morram? Então Moisés falou o quê? Por mim, todos poderiam profetizar. Lá na frente, Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito são. Não é a mesma coisa? Praticamente. Então é uma história contada de uma história. Mas a gente foi criado nisso, tomou desse leitinho aí, mamou nessa mamadeira e nos alimentou para que a gente chegasse aqui. Claro, nós vamos jogar fora todas essas coisas? De jeito nenhum. Mas agora o momento é para a gente compreender como é que Deus começou a construir um povo. E a gente tem que entender aqui que Deus começou com o povo dele com uma cabeça de escravo. Tem que mudar a mentalidade. Se você não mudar a tua mentalidade, você ainda é escravo. Aí você não pode passar de um lugar para o outro. Sabe o que mais perturba as pessoas? Eu conversei essa semana com um rapaz e ele falou assim, trabalha por conta, né? Ou seja, ele é o próprio sustento. Ele depende de buscar serviço. É igual o pedreiro, né? O pedreiro, o pintor, o marceneiro, depende. Tá? Se bem que tudo depende, né? Porque você tem uma loja aberta, você também depende que o cliente chegue lá para comprar. Você tem lá a universidade onde ela trabalha, depende que o aluno vá se matricular lá, mas tem um tanto de universidade. Então, você vai perceber que para tudo, você pode achar que é fácil porque fulano entra aqui e paga. Então, todo dia alguém entra aqui e paga. Agora, para aquele que também vai sair para trabalhar, aí ele me disse assim, todo começo de ano é difícil. Se você começa um ano sem um serviço, todo o teu ano atrapalhou, porque você vai ter um ano difícil, porque as dívidas acumularam e o que você ganha, você tem que quitar a dívida. Então sempre o orçamento vai estar apertado. Se você entra o ano com o ano teu passado estável, sem dívida, você tem uma margem ainda. Mas o que a pessoa comentou é que ela é do tipo de pessoa que não fica parada, que ela tem que ir atrás, que ela tem que sair, procurar e fazer, tá? E quando chega tarde e não aconteceu nada, a pessoa fica aborrecida. Então, qual é o nome disso no judaísmo? Parnassá. A forma como Deus sustenta. Só que no decreto do ano de passagem de ano, Rosh Hashanah, já ocorre o decreto como será o ano no mundo e como será o seu ano. Quanto você vai ganhar de dinheiro ou quanto você vai perder de dinheiro. Se você descansa nisso, você vai entender, seja você o intelectual que vai correr atrás das coisas, ou seja você que recebe as coisas, de quem vem? Vem de Deus. Então eu preciso aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus e entender, ora,
o escravo, ele era cuidado. Pelo menos na comida ele não precisava se preocupar. Agora, estando ele a serviço de Deus, ele vai ter que aprender a correr atrás da sua comida. Plantar, colher e fazer. Ali a comida já vinha pronta. Agora ele vai ter que plantar, colher, fazer. São atitudes. E vai ter um dia na semana que ele não vai poder nem plantar, nem colher, nem fazer, não vai fazer, vai ter que ficar sem fazer nada. E vai ter no final de 7 sequências desse ano, ele vai ter que também acreditar, crer, ter a experiência dessa certeza, dessa confiança, que Deus vai cuidar dele no próximo ano, no outro e no outro. Ou seja, 3 anos praticamente naquela condição do escravo, sendo cuidado. Mas o principal que eu estou falando é o que está na cabeça. Hoje a moda das pessoas que são aconselhadas por coach, falei certo? Tá certo? Que se não está certo, quem sabe inglês aí sabe o que eu quis dizer, tá? Aprender a se ver livre das amarras mentais, os pensamentos errados que ficaram ali segurando a pessoa, marcando a pessoa. A parnassá do eterno. Mas se é assim que se fala, então por que a própria sabedoria judaica existe jeito de você provocar a Deus para a parnassá? Então o jeito, guarda aí, presta atenção nisso. Você tem na tua Bíblia o Salmo 119. Ele é escrito com todo o alfabeto, as 22 letras do hebraico. Então você vai pegar o seu nome, vai escrever o seu nome em hebraico, vai pegar a letra que formou o teu nome, cada uma delas, e vai ler na sequência dentro do Salmo 119. Tá? Como que é isso? Meu nome, Rafael. Então qual é a primeira letra de Rafael? É o P. Tá? É o Resh. Re, Fa, El. Então eu tenho, quais as letras desse meu nome? Eu tenho Resh, Pei, Aleph, Lamed. Então, Re, Fa, El. Então eu tenho Resh, Re, Pei, Fa, Aleph e o L, El. Re, Fa, El. Então, 4 letras. Aí eu vou lá, Salmo 119. Se tem as 22 letras, então como começa o Salmo 119? Aleph, vai ter 8 versículos. Aí o próximo, Beit, mais 8 versículos. Depois, Gimel, mais 8 versículos. Dalet, mais 8 versículos. Até Tav, que é a última. Então eu vou lá procurar. Onde está o Resh? O Resh é lá no final do alfabeto. Então está lá no final. Então eu leio lá os 8 versículos de Resh. Então, qual é a próxima do meu nome? É o Pei. Aí eu vou lá e procuro a letra P. Leio os 8 versículos. Qual é o próximo? É o Aleph. Então, lá é aquele primeiro. Vou lá e leio lá. E qual é a última letra do meu nome? O L, que é o Lamed. Vou lá e leio o Lamed. Tá aqui. Isso aqui eu faço isso dentro do Salmo 119 para abençoar a minha vida. Aí você pensa, mas nós já não estamos dentro de uma doutrina conhecendo a Deus e nós já não somos abençoados, precisa fazer alguma coisa a mais? Você toma banho todo dia? Esperamos que sim. Mas tem lugar no mundo que não se toma banho todo dia. Não é verdade? Tá? É a cultura deles. Tá? Mas porque você toma banho todo dia, significa que você não vai ser pego com outros cheiros? Mesmo que você ficasse fechado na tua casa, você toma banho todo dia. Então vamos supor assim, você vai ter uma pessoa que toma banho 10 horas da noite. Ora, então até 10 horas da noite, quando ela vai tomar banho, o cheiro dela vai ser ruim. Mas ela tomou banho. Das 10 da noite, ela vai acordar 9 horas do outro dia.
Se for uma noite de calor, ela vai acordar também cheirando ruim. Não, mas eu tomei banho. Mas ela está exposta ao ambiente. O ambiente tem forças, tem coisas que contaminou ali, certo? Agora pegue esse mesmo princípio. Estamos servindo a Deus, ouvindo, lendo a Torá, tal. Então isso aqui é como se fosse o nosso banho. Mas você não sai para trabalhar? Você não conversa com pessoas? Você não se vê aí com os problemas de mãe, de pai, de irmãos, de amigo, de filhos? Você não está envolvido com coisas? Essas coisas não sujam a você? Não te faz, às vezes, ficar meio para baixo, preocupado? Não há essas energias que são trocadas, entendeu? Então, para abençoar você, qual o recurso que Deus coloca? Vai lá, faça a leitura do teu nome dentro do Salmo, que são as palavras. O que são essas letras? São energias. A letra é energia. Quando você junta as letras do teu nome, você fez um pacotinho de energia. É como um remédio feito na farmácia de manipulação. Aquilo é para você, é a energia do teu nome que Deus separou, que dentro do Salmo 119 é um segredinho ali para poder no seu corpo. Tá, mas também quando é para a gente pensar para que Deus nos abençoe com Parnassá, então você acrescenta ao teu nome a palavra Parnassá. Se é para uma pessoa que está com uma doença muito grave, então você faz o nome da pessoa e completa com as palavras Kra Satan, para curar pessoas. São segredos. Então, este é o sentido de fazer. Eu vou orar a Deus. Não, agora é fazer. Agora é agir. Agir você pega direto e com esses segredinhos que Deus tem. Estou dando um exemplo, mas conheço outros e também tem um tanto de outra coisa que eu não conheço, mas eu sei que tem. Falta chegar lá, estudar, compreender. Conforme a gente vai estudando e a gente vai comentando aqui. Tá? Quantas coisas, eu sempre trouxe coisas aqui para vocês, coisas que foram testadas, foram descobertas, entre aspas, testadas e aprovadas, aí a gente traz para vocês. Tá certo? Então, qual é esse tipo de pessoas aqui que nós estamos falando? Escravos. O escravo, ele está acostumado com um tipo, ele tem uma percepção, ele vai ter que mudar o jeito dele, porque Deus quer construir um povo livre. Lá na frente, esse povo foi escravo de novo. Mas o desejo de Deus era que fosse escravo? De novo? Semana passada eu citei lá uma palavra que Deus, o profeta, com as palavras de Deus, olha assim para o homem assustado, né? Que fez tanto, os profetas foram lá, levaram a palavra de Deus, dizendo para esse povo voltar ao caminho de Deus. Mas eles não voltam, porque eles querem ter aquele status que eles são povo de Deus, mas querem continuar nesses maus caminhos deles, e não os caminhos de Torá que o Eterno colocou. E aí a profecia vem falando, do norte vem a destruição, hein? E para vocês, tal. E eles não vão dando ouvido. Aí Deus usa a expressão assim, olha para o homem e fala, homem, por que você está branco desse jeito, pálido, assustado? Por que a tua barriga está doendo como a reação de uma mulher que está prestes a ter as dores de parto? Por acaso você vai parir um filho? Claro que não. Mas o medo, o terror tomou conta. Mas mesmo assim, na hora H, ainda Deus manda o profeta falar, fala para esse povo, se eles voltarem para mim, ainda dá tempo de impedir que essa destruição venha. Eles não quiseram.
Aí, nos tempos atuais, o povo pergunta: nossa, por que teve holocausto? Por que destruiu o templo? Por que destruiu o primeiro templo? Por que pessoas morreram em tal e tal lugar? Por que houve pobreza aqui e ali? Por que tem Covid-19? E lá também está escrito assim: e quando te perguntares por que aconteceu isso, responda para eles: isto aconteceu porque vocês abandonaram os meus caminhos. Você já aprendeu que o mundo é controlado por Deus, que Ele estabeleceu forças de controle e Ele mantém o mundo em equilíbrio. Se a maldade começa a prosperar muito, diminui o quê? Se a maldade cresce muito, o que está diminuindo? A bondade. Para a bondade levantar, o que tem que abaixar aqui? A maldade. E como é que você controla essas coisas? Geralmente com a natureza. Caiu aquela muralha lá em Capitólio. Nossa, por que Deus permitiu? São decretos de equilíbrio, forças da natureza. Por que tinha que ser aquela família? Por que morreu 5 de uma mesma família? Se não foi 5, foi 4. Por que essa desgraça veio sobre aquela família? Aí quem olha e conhece só aquela pessoa porque é vizinho, ou porque namora um parente ali, ou porque isso aqui, você conhece um pedacinho só da história. Deus conhece todo o todo. E aprenda uma coisa: Deus não é injusto. Ele é justo. Mas ainda o próprio judaísmo fala o seguinte: por mais que uma coisa ruim aconteceu sobre você, você pode ter certeza, Deus ainda agiu com você com misericórdia. Se você procurar aí nos vídeos do Yair Alon dessa semana, tem um trechinho dele que ele está falando sobre esse equilíbrio, né? Sobre Hesed e Gevurah. Que todo mundo pensa que o julgamento vai ser ou só com severidade, Gevurah, ou só com bondade, Hesed. Mas que Deus costuma misturar as forças. Tem que ter equilíbrio. Agora, não creio em tal coisa, não creio também naquilo, não creio também naquilo outro. E aí para esse tipo de pessoa, não tem como você ficar explicando, porque nada que você fale para ele vai ter crédito, porque está fora da alçada dele. Ele já escolheu que ele quer crer naquilo que ele quer crer. Então, nesse sentido, é dito: não responda ao tolo, que não vai dar certo. Aí vai chegar uma hora que vai cair naquele plano lá, por exemplo, de vidas passadas. E aí aquilo tinha que acontecer. É aquele tal negócio. Conta-se a história que o rabino, o sábio, estava do lado de um rio, de repente olhando, viu passar um crânio sobre a água, né? Correnteza sendo levada. E aí ele emitiu uma palavra para os alunos que estavam juntos. Ele quis dizer o seguinte: que aquele que matou alguém no rio também foi morto pelo rio. Tá? Fulano matou uma pessoa, então ele também vai ser morto. Isso aí é que nem aquela lei lá do olho por olho, dente por dente. Entendeu? Se você falar simplesmente não, a resposta aqui não é simplesmente mas que tem essa questão, você pode ter certeza. Ouvi também num estudo dessa semana, dizendo assim: como você pode descobrir os erros que você cometeu numa vida passada para você tentar recuperar agora?
Pergunte a fulana de tal. Você não ia lá? Fala a verdade, você ia, né? Sem ninguém ficar sabendo, mas você ia, né? Não, eu não vou não, porque é perigoso sair de casa, mas o WhatsApp dela, você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Você tira até a tua foto do WhatsApp, para a pessoa não correr risco de alguém no telefone dela ver tua carinha lá. Então, você até muda para uma coisa abstrata. Aí você pergunta, poderia eu tal? Claro, aquele negócio vem de você. Aí você vai encontrar um outro dito judaico pelos rabinos que vai falar assim, não se preocupe com as coisas da vida passada, porque aquela vida já foi. O teu tempo de acertar ali já foi. Agora você tem que se preocupar com essa que você tem agora, para ser a melhor pessoa que você conseguir ser. Tá, então parece que você está tendo aqui duas forças, uma dizendo para você procurar saber o que aconteceu lá, e a outra dizendo para você esquecer o que aconteceu lá. Duas forças, tá? A gente não acabou de falar que o bom não é ter um equilíbrio das forças. Aí vem algumas dicas, né? Então, uma delas se explica assim, perceba na tua vida de hoje, qual é aquele teu calcanhar de Aquiles? Qual é aquilo que você vê que você tem grandes dificuldades, que está sempre pegando em você, que você não consegue ser fiel naquele negócio? Aí vem a palavra. Provavelmente esse é o motivo que te fez reencarnar. Tá? Aí tem aquelas histórias, lembrando uma, o fulano tinha perdido a perna, acho que ele já nasceu sem a perna, né? Mas era um homem muito bom, vivia lá consagrado a Deus e tal. Um dia ele vai, se eu não me engano, essa história é relacionada com o Rebbe de Lubavitch. Aí vai lá, quer dizer, acho, tá? Mas que foi com o Rebbe, isso eu tenho certeza. Ele vai lá ao rabino e fala, rabino, por que será que eu nasci sem a perna, com essa dificuldade? Aí o rabino fala assim para ele, a culpa é sua. Mas como minha? A culpa é sua, sabe por quê? Porque você fez uma oração ao Eterno e disse que você foi tão mal na vida passada porque as tuas pernas te levavam ao mau caminho. E isso te fez desviar da Torá do Eterno. Então, numa próxima vida, você queria ver sem uma das pernas para que você não fosse conduzido novamente àqueles caminhos. Então, você veio sem perna para você não desviar dos caminhos de Deus. Aí, tudo bem, conta aqui para você, você pode entender o sentido disso. Aí, conta para uma pessoa aqui fora, ela vai olhar para a tua cara e vai ficar assim... Primeiro, quem garante que esse cara viveu na vida passada? Não acredito em reencarnação. Segundo, se ele nasceu desse jeito, quem garante que mesmo sem perna seria o motivo dele não desviar de Deus? Afinal de contas, a gente se desvia de Deus com perna, com braço, sem perna, se bobear até sem cabeça. Entendeu? Você descobre que nada é motivo para nada e tudo é motivo para tudo. E vem a frase famosa dos esotéricos aí, os que fala, você pode tudo. Com o teu pensamento você gera tudo. Então, com perna, sem perna, com cabeça, sem cabeça, se você quiser destruir a si mesmo, você vai destruir a si mesmo. Se você quiser de fato construir a si mesmo, você vai construir a si mesmo. Há um preço, mas que tem determinadas coisas que ajudam, que facilitam, tem. Por isso Deus coloca. De uma forma geral, também é dito assim, por que você sofre tanto com a tua mãe ou com teu pai? Foi você que escolheu, porque antes de vir a este mundo, Deus te deu uma missão. E nessa missão, é como se você entrasse com um carrinho dentro de um mercado lá, na eternidade, e você então, você formou o teu corpo,
Você reclama do seu cabelo, mas foi você que escolheu ter esse cabelo. Você reclama do teu olho, mas foi esse olho, foi você que escolheu. A tua perna, a tua mão, a tua unha, tudo. Porque tudo que está em você e tudo que está ao teu redor são armas que cooperam para a tua retificação neste mundo. Agora as pessoas vão acreditar nisso? Para terminar, aquela história de Davi, que pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor fez a aranha? Espera que eu vou te responder e você vai ter a resposta. Aí a resposta vem quando? Para fugir, que ele estava sendo procurado para ser morto por Saul. Os soldados estavam à procura, viram que ele escondeu em alguma daquelas cavernas. Quando ele entrou naquela caverna, Deus já mandou uma aranha ali e deu ordem para ela construir rapidamente uma teia, fechando aquela passagem. Quando os soldados vieram e iam pegar Davi ali dentro, quando um deles olhou e viu a teia, ele falou, certamente não tem ninguém aí dentro, porque se alguém tivesse passado aqui, teria rompido a teia. Como a teia está aqui intacta, então o sinal para ele foi, eu fiz a aranha para poupar a tua vida da morte. Agora nós vamos dizer que a aranha foi feita para poupar a pessoa da morte? Isso para enfatizar que tudo que está aqui foi feito em teu benefício, que pode ser livrar a tua vida da morte. Entendeu? Agora, por que Deus fez a barata? Não sei te dizer. Pernilongo. Alguém teve coragem de assistir aquele filme lá, que é aquele monte de barata? Joe e as baratas? Ninguém assistiu? Não? Pois é. Dos ratos. Aquele monte de rato. Tem até o desenho, né? Que era multidão de rato. Então, tudo, assistiu? Tudo tem um propósito. Tá tudo. Então, cuidado. Porque você precisa aprender a ser livre. Se você for livre, você vai aprender a cultivar a dependência de Deus. E dentro dessa dependência, você vai descobrir que há liberdade. Mas peraí, como que há liberdade dentro de uma dependência? Ora as bolas. Você vai descobrir que como que há momento para orar e há momento para não orar. Você pega o capítulo 3 famoso de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E você vai falando, aí você chega, isso é o capítulo 3, aí você chega no capítulo 5, você vai descobrir ali, o que já foi, o que era também já foi. Falou, mas peraí, aí já misturou tudo. Então tem tempo para todas as coisas, mas já não foi? E o tempo que é agora também já não foi? Então você tem que entender que você é único. As coisas que estão ao teu redor são armas para te tornar uma pessoa melhor. Então por que o mal veio à tua vida? Aquela novelinha do passado lá do Candinho, que com certeza muitos assistiram, né? Andy, socorro aí. Como é que ele falava? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Você vai falar que essa brincadeira não é sábia? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. E se você passa a olhar a tua vida, as coisas, não vai ser a mesma coisa que Paulo falou lá, que também é lá da Torá, quando é dito que, no caso do Paulo, ele fala, em tudo dai graças. Entendeu? Para você entender que tudo que acontece com você vem de Deus. Então, se vem de Deus, é coisa boa. Então, é Ele que fez, e Ele não vai fazer nada que é simplesmente para acabar com você. É para o teu bem. Você vai ver em Provérbios, começa Provérbios e fala assim, o pai corrige aquele que ama.
Mas quem gosta de apanhar? Quando você levou umas boas sentadas, eu também levei. Apanhei até com mangueira de jardim, doeu demais, ficou marcado lá, aquela coisa vermelha, dói. Mas a gente nunca esquece. E assim vai. Então, nossa mente de cativo, a gente tem que aprender a entender que eles tinham comida todo dia, agora eles vão ter que aprender a ter a comida que eles vão fazer. Mas, como o período ali era difícil, o que Deus faz para eles? O que Deus traz aqui para eles nessa paraxá? O maná. E o que Deus pede para Moisés? Está também escrito aí. Pega um potinho disso aí e você vai guardar para as gerações futuras, para comprovar. Mas o que era o maná? Nunca vi. É dito que na terça-feira da semana da porção Bechalar, a gente deve abençoar a vida da gente com uma oração de Parnassá. De quando, justamente quando é a porção, aquele período quando Deus pede e fala que vai dar o maná, o sustento. Então, para você, faz esta oração, esta bênção na tua vida. Por quê? Porque é Deus trazendo o sustento para você. Tá bom? Então podemos parar aqui. Aliás, podemos não, já chegou na hora de terminar, estou no limite.